Bom dia, pessoal. É com muito prazer que nós aqui do Observatório Militar da Praia Vermelha estamos aqui realizando o 13º seminário online sobre o conflito que eclodiu no dia 7 de outubro de 2023, envolvendo Israel de um lado e o grupo extremista Hamas de outro lado. Ok? Nesse dia, nós iremos contar com a colaboração do professor Carlos Frederico, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e do Coronel Migon, também professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. O professor Carlos Frederico, ele vai, partindo do conflito Israel-Hamas, ele vai fazer uma análise geopolítica local, regional e global, e o Coronel Migon, ele vai tecer detalhes adicionais em aspectos militares do conflito Israel-Hamas. Espero que a audiência goste do que os nossos profissionais, dos nossos colaboradores irão trabalhar. E, nesse momento aqui, eu vou chamar o professor Carlos Frederico para que ele faça a apresentação de sua palestra. Carlos Frederico, a palavra está com você. Seja bem-vindo. Bom dia, Anselmo. Bom dia, Migon. Bom dia aos que aqui estão. Prazer falar com vocês hoje de manhã. Agradeço a introdução e de pronto dizer que trago algumas notas para discussão, por assim dizer, né? Muito mais do que uma palestra, alguma coisa exaustiva, né, que certamente tomariam mais do que os 20 ou 25 minutos que a gente tem aqui para partilhar. Então, a ideia é falar um pouquinho hoje com vocês sobre os efeitos geopolíticos desse conflito, que é um conflito bastante importante, né? E eu vou fazer isso através de uma apresentação, né, que vai ajudar aí a nos guiar, né, em relação a tudo que está acontecendo. O conflito é um conflito local, porém, que reordena, né, a ação dos jogadores no tabuleiro global. De maneira que o que eu pediria para vocês, né, nesse nosso encontro é que sempre mantenham em mente essa noção do tabuleiro global, do tabuleiro das relações internacionais, que quando um se mexe, né, o outro vai se mover de acordo. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar e que tipo de conclusão que a gente pode tirar nesse exato momento. Miguel, pode me dar um positivo se você enxerga a apresentação? Muito obrigado. Então, assim seguimos, né? Acho que para entender o efeito, né, do conflito no cenário geopolítico atualmente, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que estava acontecendo antes, né, desse conflito. Tá? Então, se a gente olha para o que está acontecendo, na geopolítica global antes do conflito, e naturalmente aqui o cenário também não é exaustivo, é apenas os principais. Primeiro tem um conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, as atenções do mundo estão voltadas para essa questão, esse conflito. E a invasão da Ucrânia pela Rússia gera uma movimentação de outros jogadores do tabuleiro. No caso, Estados Unidos e a OTAN, em apoio à Ucrânia, apoio financeiro, apoio militar, né? A mais larga guerra terceirizada no século XXI. Né? E aí você tem outros atores que também se movimentam. Eu aqui flertei com a ideia de colocar Estados Unidos e OTAN de um lado, Rússia e China do outro, mas explico, acho que ainda não dá para colocar a China de maneira tão gritante ao lado da Rússia. É certo que tem um acordo lá de compra de petróleo, mas está longe de dar o mesmo apoio que Estados Unidos e OTAN dão à Ucrânia, por exemplo. Né? Então, achei que haveria uma falsa simetria. Também na geopolítica pré-conflito, a gente está enxergando os Estados Unidos e China, né, em conflito na área econômica, com sanções,
com medidas restritivas por parte dos americanos, né? Uma das lições da pandemia para a economia global, e aí, claro, para a economia americana também, é a ideia de que a dependência da China deveria ser mitigada, até por uma questão de defesa nacional, né? Para que você tenha nos seus próprios países meios mínimos de determinadas cadeias industriais. Tá? Então, isso é um resultado, né, das lições aprendidas com a pandemia. E quando a gente olha para a região, né, no momento pré-conflito, né, a gente está longe de enxergar uma região tranquila, pacífica, mas a gente certamente encontra, nos últimos anos, um período de um pouco mais de tranquilidade. Acordo de Abraão, né, possível normalização entre Israel e a Arábia Saudita, normalização de Israel com Marrocos, com o Sudão, normalização de Israel com Emirados Árabes Unidos. Então, o que a gente enxerga naquele momento ali, nenhum toque na questão palestina, né? Então, naquele momento não se está discutindo uma solução de dois estados, um Estado israelense e um Estado palestino, né? Então, esse é o momento antes, né, dos ataques do Hamas a Israel. Também acho importante que a gente trabalhe aqui com 3 conceitos fundamentais, e eu vou voltar a eles de maneira direta ou indireta durante o nosso encontro, né? Primeiro é um que eu brinco, deveria ser proibido de ser dito, porque é lugar comum, né? Mas eu não consigo me livrar dele, é a ideia de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Segundo conceito que é importante lidar é que política define-se, ou uma das definições de política é a utilização de recursos finitos para necessidades infinitas, né? Que é uma definição bastante econômica de política. Recursos finitos para necessidades infinitas. Os estados não conseguem dar conta de tudo que querem dar conta. Precisam priorizar. E, nesse caso, esse conflito traz bastante efeito em relação a isso. E, por fim, A exerce poder sobre B na medida em que consegue alterar, né, a atuação de B. Essa é uma definição de um politólogo chamado Robert Dahl, e uma definição de poder bastante utilizada. Nós que estudamos isso, às vezes temos enorme dificuldade, como é que eu defino o que é poder, né? E o Dahl conseguiu, aí, da melhor maneira possível, uma definição sintética do poder. Basicamente é dizer, quando A se move, B tem que se mover de acordo. Se A não tiver poder nenhum, B não está nem aí. Mas se A for muito poderoso, B tem que levar isso em consideração na sua movimentação. Então, o primeiro ponto é entender a importância da política no conflito, né? Tanto do ponto de vista local, quanto do ponto de vista regional, e também do ponto de vista global. Localmente, a gente está num momento agora de uma guerra que parece não ter fim, e cujo fim traz problemas políticos para o atual governante israelense, Benjamin Netanyahu. A coalizão que apoia Netanyahu é uma coalizão à direita, é uma coalizão que quer uma resposta mais contundente possível ao ataque sofrido por Israel. Ou seja, se do ponto de vista global Israel se isola à medida que continua os ataques da maneira que está realizando, do ponto de vista local é o único modo de sobrevivência de Netanyahu. Lembro aqui que mais de 60% dos israelenses culpam Netanyahu pelos ataques realizados pelo Hamas. Então, em algum momento, quando o conflito terminar, essa discussão vai ocorrer. Mas essa discussão só pode ocorrer quando o conflito tiver terminado. Então, a gente tem uma situação complexa, onde
os incentivos locais para o governante israelense é de continuação do conflito. Do outro lado, Israel vive um isolamento bastante agudo, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Regionalmente, no momento em que há o ataque, também há um reordenamento das posições regionais. A Arábia Saudita, que estava negociando normalização com Israel, sem discussão da questão palestina, e aqui por questão palestina eu quero dizer a criação de um Estado palestino. Ontem solta uma notificação, um comunicado dizendo não há normalização sem a criação de um Estado palestino. Tá? Somando-se aí a vários outros países que estão dizendo a mesma coisa. Inclusive alguns aliados de primeira hora do governo israelense. Do ponto de vista global, as atenções estão voltadas para a Rússia e a Ucrânia, e agora abre-se um novo conflito no Oriente Médio. Então, também é uma reorganização. Você imagina que você é o Zelensky, vê o conflito no Oriente Médio começar e vê agora a preocupação do governo americano em apoiar os dois conflitos. Pois bem, como toda política é local ou tem uma dimensão local, o Congresso americano é muito mais propenso a auxiliar financeiramente e militarmente Israel do que a Ucrânia. E isso é um problema para a Ucrânia. Então, vejam, uma questão que hoje é local / regional, mas relativamente contida, né, em uma região específica, ela tem efeitos globais, também por conta da política local. Então, não dá para esquecer o componente político em todas essas discussões. Quando a gente olha para a escassez de recursos, nessa definição econômica, esse reordenamento dos recursos abre muitas frentes não esperadas. Entendam, o mundo governante normalmente não tem dificuldades de lidar com questões difíceis. A maior dificuldade está em lidar com questões inesperadas. E, nesse sentido, a abertura de uma frente não esperada leva a gastos não esperados e movimentação de recursos não esperados. Tem uma revista chamada Foreign Affairs, que é talvez a revista mais importante na área de relações internacionais. Pois o conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, ele escreveu um artigo para Foreign Affairs, logo antes da eclosão do conflito entre Israel e Palestina. E o que ele escreve lá? A nossa abordagem disciplinada para o Oriente Médio permite a melhor utilização de recursos em outras áreas. Basicamente, o que ele está dizendo é, olha, a questão do Oriente Médio está mais ou menos resolvida, não é a expressão, mas ela está sob monitoramento passivo, né? E isso significa que a política externa americana pode se voltar para a Ásia, pode se voltar para a China, pode se voltar para a Ucrânia e Rússia e afins. De uma hora para outra, esse conflito leva ao reordenamento desses recursos. Você passa a esgarçar, se a gente está pensando aí em cadeia logística de guerra, né? Você passa a esgarçar a cadeia e torna a atuação mais complexa. Né? E, por fim, essa conclusão, né, de que a reorganização de prioridades de recursos nos planos locais, regionais e globais. Então, Biden entra, tem uma eleição agora, estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, estamos há 10 meses de eleições nos Estados Unidos.
Biden agora tem que falar de Israel, de Palestina, que não estava na agenda, não estava em discussão. Isso tem efeitos para sua eleição em alguns estados com presença de migração árabe considerável. O maior deles é Michigan, outro deles é Minneapolis, perdão. Perder um desses estados, né, a eleição americana em colégio eleitoral, pode significar derrota eleitoral. Então, ele é pressionado à esquerda por um apoio maior à causa palestina e é pressionado à direita para que mantenha uma relação quase que umbilical com Israel. Então, nesse sentido, o governante da vez tem sempre mais dificuldade de se equilibrar do que o concorrente, que, embora já tenha sido presidente, tem um pouquinho mais de flexibilidade no que propor, uma vez que não está sentado na cadeira. Tá. Vamos olhar, então, rapidamente para o tabuleiro, né, do jogo de poder. O isolamento israelense no plano internacional ele se mostra cada vez mais agudo. E agora não se trata mais de percepção, você já tem diversas atitudes concretas que apontam para esse isolamento. Lembro aqui o caso, a acusação de genocídio levada à Corte Internacional de Justiça, primordialmente pela África do Sul, mas depois com o apoio de diversos outros estados. Lembro também que o presidente brasileiro, em determinado momento, já caracterizou a ação israelense como genocídio. E aqui, meus caros, deixo claro, a discussão se é ou se não é uma discussão para outro, é uma discussão que eu não faço nesse momento. Apenas aponto as resultantes das movimentações em razão do conflito entre Israel e Hamas. Tivemos também diversos países que cortaram relações com Israel e tantos outros países que retiraram seus embaixadores de Israel. Que para os que nos escutam pode parecer um negócio menor, mas em linguagem diplomática é uma linguagem relativamente grave. Né? Os Estados Unidos, né, desde o primeiro momento, tentam conter a ofensiva israelense. Então, vejam, o modo que Israel reage faz com que o seu principal aliado se coloque em posição de eu não posso largar sua mão por motivos diversos, desde estratégico até política local, mas, por favor, devagar, ou, por favor, menos. Todas as manifestações expressas do presidente americano, conselheiros, porta-voz, são nesse sentido. De maneira que a agenda de dois estados, que estava ausente dos discursos dos Estados Unidos já há bastante tempo, retornou. Né? Então, Israel perde ao avançar militarmente. É uma guerra em que já não se pode vencer. Então, a gente enxerga, não só para Israel, não só para os Estados Unidos, perdão, mas para diversos outros países, a ideia de que, se não houver dois Estados, não é possível nenhum tipo de solução para esse conflito. E lembro que essa é a posição brasileira, histórica, inclusive, não é a posição desse governo, mas de maneira mais aguda, de maneira mais gritante no momento atual. Próximos movimentos. Quando vai cessar a ofensiva israelense? Não sabemos exatamente por quê, por conta da dimensão política. Cessar a ofensiva israelense significa Netanyahu enfrentando a culpa
do que aconteceu, as responsabilidades sobre quem é o responsável, quem não é, e a sua população, de acordo com as pesquisas, indicam que Netanyahu é o culpado. Tá? Então, os países, historicamente, a população ela se une em torno do país quando está em conflito. E é o que está acontecendo em Israel. Mas uma vez que esse conflito vai embora, as perguntas aparecem. Segunda questão é qual o plano para o pós-ofensiva? Afinal, a vitória militar é dada. Mas e a vitória política? O que pode vir daquela região depois disso? Qual é o plano? Há um plano em discussão partindo dos Estados Unidos que está sendo absolutamente rejeitado pelo governo israelense. E aqui, meus caros, lembro também que o governo israelense consegue fazer a mesma leitura política que fazemos. O governo israelense também sabe que tem eleições esse ano. Então, também pressiona o governo americano para que não largue a sua mão e para que o apoie de maneira umbilical. Né? E fica, então, a grande última pergunta é o que acontece na eleição dos Estados Unidos. Alguém poderia dizer, pô, mas a eleição é só daqui a 10 meses. Sim, o resultado das eleições é só daqui a 10 meses, mas até lá teremos uma campanha bastante ferrenha. E durante essa campanha, naturalmente, a situação de Israel, do conflito de Israel e Hamas vai ser foco de grande prioridade. Essas questões vão ficar um tanto mais claras. Qual é o plano? Qual é o plano de saída dessa situação? O que vai requerer num mundo onde as iniciativas multilaterais são cada vez mais declinantes, né, nos últimos 20 anos? A gente teve um momento, talvez o último grande momento multilateral, foi 11 de setembro de 2001 ou 12 de setembro de 2001, quando os países se colocaram em apoio ao ataque sofrido pelos Estados Unidos. Mas, desde então, as escolhas feitas pelos Estados Unidos, inclusive com ignorar da ONU, levaram a um completo colapso dos avanços multilaterais. Não há, nos mais de 20 anos, aí, desde 11 de setembro de 2001, nenhuma iniciativa multilateral tal qual nós tivemos na década de 90. Imaginem que na década de 90 nós tivemos, na área do comércio, na área das organizações regionais. Década de 90 é a era do Mercosul, da União Europeia, do NAFTA, de pactos de direitos humanos, de pactos em meio ambiente. Infelizmente, o século XXI não tem nada a mostrar nesse sentido. Faço uma provocação contínua aos meus alunos, quando os encontro em sala de aula, que é se eu primeiro pergunto quem é o atual secretário-geral da ONU. E eu trabalho com alunos ou estudiosos de relações internacionais ou que têm um interesse residual em relações internacionais. E o índice de resposta é menor do que o esperado. O esperado seria 100%, né? Num mundo multilateral, pacífico e ordeiro, mas não é isso que acontece. Mas ainda quando eu digo, e se eu entrasse com o secretário-geral da ONU do meu lado aqui, vocês conseguiriam identificar o Antônio Guterres? E a resposta é provavelmente não. A culpa não reside com os meus alunos, naturalmente. Eles são consequência, né, de um declínio de uma organização, que aqui eu uso como símbolo do declínio do multilateralismo. E os efeitos desse declínio do multilateralismo para a geopolítica é que a gente precisa se debruçar
sobre a ação dos estados mais importantes. Então, isso significa, e aqui sem nenhum vira-latismo, que precisamos olhar o que estão fazendo os Estados Unidos, o que está fazendo a Rússia, o que está fazendo a China, tentar olhar a Europa como um bloco, o que estão fazendo aqueles países, Índia. Dá para olhar para o Brasil como representante aí do sul global, né? Mas a gente passa a ter que analisar a geopolítica a partir desses grandes jogadores, né? Usando aí a definição de Dow, são jogadores que, quando se movimentam, fazem marola o suficiente que afetam a posição de outros jogadores. Fico aqui com a conclusão de, talvez pessimista, porém sou obrigado a ser verdadeiro, de que o grande problema do conflito hoje em dia é que não há porta de saída. Ou a porta de saída está muito pequena, muito reduzida, né? E o que determina a porta de saída, fazendo a engenharia reversa, é a política que a gente enxerga, tanto do ponto de vista local, como do ponto de vista regional e do ponto de vista global. Fico à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa depois da exposição do meu colega, professor Eduardo Migon, a quem eu vou escutar junto com vocês nos próximos minutos. Então, Migon, bola está com você e obrigado, pessoal, pela paciência. Meu bom dia para todos, muitíssimo obrigado, Cafré. Eu vou compartilhar aqui a minha tela de imediato, se eu conseguir, estou tentando fazer isso, para a gente já colocar direto numa apresentação enquanto eu falo. Acredito que já estejam me vendo, coloquei uma tela inicial. Eu gostaria inicialmente aí de agradecer à Escola de Estado Maior, particularmente a equipe do Observatório Militar da Praia Vermelha, Coronel Anselmo e todo o time aí que ele lidera no Rio de Janeiro, pelo convite, pela oportunidade da gente tentar tratar um tema que é importante no sentido macro para as ciências militares, é importante para o nosso entendimento mais global da realidade que o tema segurança e defesa tem dentro dos países, dentro do cenário internacional, os drivers de inovação que isso pode gerar para nós. É óbvio que cada conflito é muito singular, muito peculiar, mas a gente sempre tem elementos que a gente pode fragmentar e tentar tirar conhecimento, expectativa, gerar alguma coisa para o nosso aperfeiçoamento. Também gostaria de agradecer ao general Amin, general Schneider, a equipe toda aí que de São Paulo, eu percebi que estão assistindo, mas que fundamentalmente me auxiliaram para eu estar liberado nessa manhã aqui e a gente poder desenvolver esse diálogo. Eu hoje integro a equipe do Núcleo de Estudos Estratégicos em São Paulo, tanto quanto integro o programa de pós-graduação no Rio de Janeiro, e acho que isso multiplica a nossa capacidade. Eu gosto muito do lema da ESEMI, que é o saber auxiliando aí no desenvolvimento das questões de segurança e defesa. Acho que isso aí é muito importante. Isso posto, eu queria abordar de forma geral o ambiente operacional. Acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é essa realidade. Antes de eu entrar no conflito, né, eu já venho ajudado pelas palavras do professor Carlos Frederico, fez uma análise mais regional e ampla, e faz uma ligação agora. Eu gostaria de começar introduzindo o tema mais militar, mais profissional, mais do profissional das armas. O conflito em curso nesse momento, e é a segunda vez que eu falo com a MPV, tem uma síntese já gravada de um detalhamento maior da campanha, ele é um conflito que envolve outras dimensões além do que a gente está acostumado mais diretamente a observar. Nós temos um ambiente físico, aquilo que aparece na imagem, aparece na televisão, aparece nos sites, essa campanha que a gente vê ao vivo na nossa tela, com o volume, né? Espaço, área, construções, solo, mas a gente também tem um terreno humano aí. Nós temos uma quantidade de população nessa área, nós temos atores internacionais, agências humanitárias, terceiros países em presença, nós temos a vontade das pessoas de continuarem naquele espaço, de continuarem dentro dessa situação que a gente está vendo. E a gente tem uma campanha informacional. Isso tudo, essa imagem da direita embaixo, ela tenta mostrar. Você está numa área de operações, você tem tropas cineticamente atuando, interagindo, você tem baixa. A guerra, sem dúvida, ela traz o problema dos falecimentos, dos óbitos,
isso tem um reflexo dentro de cada sociedade de forma diferente, mas você tem essa campanha de explorar mais isso. Isso começa com uma ação terrorista, na sequência você tem um conflito que ainda tem cerca de 120 prisioneiros nesse espaço, com a meta de serem resgatados, libertados. Então você tem 3 grandes eixos de reflexão dentro de um conflito: o físico, humano e informacional. E você tem a questão do ambiente operacional propriamente dito. Esse ambiente, por exemplo, o espaço terrestre, que é muito fácil da gente perceber, na faixa de Gaza ele tem a superfície e tem a subsuperfície. Você tem para mais de 450 quilômetros, Rio-São Paulo, de túneis dentro dessa faixa de operação. A faixa de Gaza ela é equivalente à região metropolitana de Belo Horizonte. Não é um espaço físico de grande envergadura, 40 por 10 quilômetros em números gerais, é um pouco menos do que isso. Mas você tem uma quantidade de túneis que, ao longo do tempo, foi se tornando extremamente relevante. Então, quando você pensa em domínio terrestre, você já tem uma tipologia própria de combate, uma doutrina técnica, material, treinamento, liderança, todas as condições de uma capacidade militar para um conflito abaixo da linha da terra, nos subterrâneos, nos túneis. Você tem um fator de uso do ar também muito grande. O Hamas não tem força aérea, obviamente, mas ele tem uma quantidade de veículos aéreos não tripulados, aí os drones, bastante significativa. Eles estão um enxame de drones nessa região. Então você tem o uso do espaço aéreo, desde da Força Aérea Israelense propriamente dita, até essa quantidade de equipamentos de baixa tecnologia impactando o dia a dia dessas operações. E você tem uma questão muito crítica aí no uso das redes de internet, redes de comunicação, essa parte cibernética. Isso faz com que as operações escapem dessa área física de Gaza e acabem transbordando para outros espaços, território israelense propriamente. Se a gente tem um território israelense que na dimensão física ele sofre aí os mísseis, ele sofre a invasão que teve no dia 7 de outubro, mas ele tem um impacto menor no seu espaço físico. Mas o território israelense tem um impacto maior no seu espaço cibernético. Então, as equipes especializadas do Hamas conseguem provocar um certo nível de dano nesse outro domínio, nesse outro espaço dimensional. Isso também é importante. E a nossa grande família aqui, portanto, são as operações urbanas. A faixa de Gaza ela é pequena, como eu falei, é similar a Belo Horizonte, mas ela é densamente povoada, densamente construída e acaba levando para um tipo especial de combate terrestre. Eu coloquei essas imagens para tentar ajudar isso. A primeira de cima à direita é o Centro de Instrução de Operações Urbanas em Campinas, na 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército. Mostra o quanto isso já é presente em outros espaços, como, por exemplo, aqui na América do Sul. A nossa foto da esquerda mostra as ramificações dos túneis, essas linhas brancas e as pequenas 2 fotos mostrando túneis com 2 metros de altura, túneis com 1,80 m de largura, até túneis que passam caminhões, pequenos caminhões de 2,5 toneladas, entram normalmente dentro dos túneis e você tem condições de viver nesse espaço por 90 dias, 120 dias, 180 dias. Esses espaços, os grandes centros de combate do Hamas, estão nos túneis. E esses túneis têm toda a sua área de transição para a superfície em locais críticos, como hospitais, escolas e elementos de aproveitamento tático da topografia do dia a dia da cidade. Então, isso é importante para a gente pensar o ambiente operacional. Não basta a gente assistir televisão e pensar a faixa de Gaza, é um deserto. Não, o deserto é a Líbia. Não, mas não é. É muito específico. É um ambiente que a gente tem que olhar para ele para tentar entender o dia a dia das operações táticas naquele espaço. Isso vem agravado em função do que guerra assimétrica, né? Eu coloco sempre entre aspas. No meu modo de entender, toda guerra é assimétrica. Qualquer contendor quer sempre que o outro seja mais fraco e ele seja mais forte. Qualquer contendor quer sempre explorar uma vulnerabilidade do seu adversário. Então, naturalmente, é um elemento mais forte tentando explorar uma fraqueza. Isso é uma assimetria. Mas quando a gente fala de assimétrico, aqui ele ganha um modelo próprio. Nós estamos falando de uma força armada estruturada, com um processo de recrutamento, organização, tecnologia, modelo de captação da reserva, tempo de treinamento. Por exemplo, hoje o reservista israelense são 3 anos, 36 meses para o masculino e 30 para o segmento feminino.
Então, eles têm uma capacidade de treinamento dos profissionais da reserva muito alta. E, com isso, eles conseguem multiplicar o seu quantitativo de tropas com uma velocidade muito grande. Foi o que aconteceu. Então, nós temos um exército estruturado, que já saiu da era industrial, entrou na era informacional, um dos principais exércitos do mundo. Ele não é, nos grandes índices, bem posicionado, porque ele é um exército, uma força armada de pequena dimensão. É um país pequeno, num espaço físico pequeno, reduzido, e aí, quando faz o poder de combate dele, ele não se destaca entre os 10 principais países do mundo. Mas é uma força armada altamente profissional, altamente letal, altamente preparada. É o Golias. Na outra ponta, você tem o Hamas. O Hamas nasce de uma organização puramente terrorista, que vai ganhando espaço político, cria uma estrutura naquele território que assume o governo e a governança do espaço chamado Faixa de Gaza. Mas você, por exemplo, não tem nas Forças Armadas do Hamas esse conceito de Forças Armadas. Você tem mais componente terrestre, não tem as componentes clássicas naval e aérea, você tem o aproveitamento de equipamentos civis de toda a ordem apoiados em pequenas armas, né? Um conceito internacional de small arms, que a gente tem basicamente o trabalho de infantaria, um trabalho de infantaria com viés de guerrilha, um trabalho de infantaria com viés de pequenas células, pequenos grupos. O Hamas é uma organização que tem visibilidade, ela tem ostensividade, mas ela opera como uma milícia, ela opera como uma estrutura paramilitar, mais ou menos militarizada, dependendo dos contextos, dos momentos e dos espaços, mas ainda é completamente diferente das Forças Armadas israelenses em termos de dimensão de efetivos, dimensão de capacidades, dimensão de organização, modelos, enfim. Então você tem uma assimetria nesse sentido, eu vou voltar a esse ponto um pouquinho mais lá na frente. Nós temos como outro agravante a presença de outros atores nesse território. Atores que, passiva ou ativamente, também se aproveitam do conflito na faixa de Gaza para obter benefícios em todos os níveis. Benefícios políticos, estratégicos, operacionais e táticos. Não é exaustivo, eu peguei aqueles mais regionalizados, mas a gente tem aqui uma questão muito específica do Irã, que se associa em termos políticos, religiosos, a pontos de vista e modelos de entendimento bastante polarizados, a oposição do Irã num ponto extremo em relação à posição israelense. Isso traz desavenças históricas, culturais e de toda a ordem, mas o Irã também tem a capacidade bélica de estar próximo, empregar meios, tolerar o emprego de meios, patrocinar clandestinamente o emprego de meios, o que acaba sendo uma variável de impulsionamento do conflito. A gente tem a Síria, da mesma forma, que tem as mesmas possibilidades do Irã. A gente tem espaços físicos que já vêm de outros conflitos históricos associados à criação e surgimento aí do Estado de Israel. E aí que eu coloquei a bandeirinha, né? O Hezbollah. O Hezbollah é similar ao Hamas, uma estrutura paramilitar que foi ganhando contornos e poder a nível político, tem liberdade de ação nesse espaço geográfico mais alargado, consegue interagir com o governo na Jordânia, na Síria, no Irã e no entorno regional, que é zona de interesse e influência do Estado de Israel, e, portanto, você tem, além dos dois contendores clássicos, já nessa situação de assimetria, de que é um Estado-nação versus um grupo paramilitar, você tem os elementos dos demais Estados-nação apoiando, incentivando ou tolerando outros atores de nível paramilitar, como, por exemplo, o Hezbollah. Não é o único que eu botei reticências, porque a gente tem um volume mais alargado. Um outro elemento agravante que tempera essa crise é a questão humanitária. A crise humanitária propriamente dita. O conceito de guerra no meio do povo é um conceito antigo, conceito que já começou ali pelos anos 90 do século passado. Esse conceito foi muito presente nos conflitos da reorganização dos Estados europeus, a época dos Balcãs, né, e todas as estruturas da ex-Iugoslávia, Croácia, etc. E nós sabemos da crescente importância da população no espaço de conflito. Só que, com o crescimento da urbanização, com o conceito das cidades, a maior densidade populacional, nós vemos aí uma máxima expressão dessa servidão, dessa condicionante, que são os assuntos civis. No cenário internacional, a gente consegue uns banners mais estruturados, então esse aqui está em inglês, tento fazer um passeio sobre ele.
Do lado esquerdo, a gente tem, em números de novembro do ano passado, as baixas e as situações dos palestinos e dos israelenses, está do lado esquerdo. A gente vê ali números na ordem de 2 por 1, 3 por 1, entre as baixas fatais e as baixas não fatais. A gente tem isso dividido entre a faixa de Gaza e Israel, e no ano passado ainda muito impactado pela primeira ofensiva do Hamas, a 7 de outubro. E depois a gente começa a ver a modificação desses números já para baixas em combate dentro da operação militar. A gente tem aqui de novo a densidade da área, 365 km², 2 milhões e 0,3, 0,5 de cidadãos nesse local. A gente vê o encapsulado de Israel a norte, leste e centro-sul, leste, e a gente vê o Egito como um grande ator ali, e uma marcazinha vermelho, é um ponto de passagem na fronteira que permitia os deslocados humanitários seguirem para o Egito. A gente imagina, esses números são muito variados, existe muita propaganda em cima desse número, mas a gente tem aí em números redondos, 65% da população, desses 2,3 milhões, já está deslocada interno. Particularmente de norte vieram para centro, de centro vieram para sul, e a gente teve uma modificação na estrutura popular. Gaza já vinha com restrições de energia elétrica, restrições de combustível, restrições de chegada de alimentação. Nós temos aí agências humanitárias operando há mais de 30 anos nesse espaço. Então, a situação já era de um ambiente frágil. E com a eclosão do conflito, a gente tem essa fragilidade levada a um nível maior. Então, esses deslocados, 65%, a gente vê que as infraestruturas da população elas estão já num nível de dano importante, aí, que são 45% das estruturas já destruídas, impactadas. A gente tem restrições de horários para fornecimento de energia elétrica, restrições no quantitativo de água potável, restrições no suprimento de alimentação e itens de saúde. Então, você começa a ter uma crise humanitária ali dentro. Essa crise ela impacta de forma diferente os contendores. A crise humanitária agrava a situação de Israel, prejudica a situação de Israel, traz um fator acessório para as Forças Armadas israelenses de tentar assegurar condições mínimas para essa população, diminui o poder relativo de combate. E no outro extremo, essa população ela é, em parte, utilizada pelo Hamas no sentido de que aumenta o seu poder de combate. A mescla Hamas-população é mais intensa, como se a população fosse um escudo e um elemento de neutralização do poder relativo de combate do seu adversário Israel. Então a gente vê que esse dano colateral ele acaba sendo parte da equação, porque ele é explorado por um dos contendores. Então, se uma saída de túnel está no jardim de um hospital, quando ocorre um bombardeamento dessa saída, naturalmente tem reflexos na estrutura hospitalar. A gente tem vários elementos no direito internacional militar para justificar isso, o que são alvos válidos, o que é guerra justa, não é objetivo aqui desse nosso diálogo, mas isso acaba acontecendo com todas as classificações jurídicas, mas de fato acaba acontecendo. E se acaba acontecendo, tem um dano na infraestrutura e eu estou comentando sobre crise humanitária. Isso é importante. E imagina o que é no dia a dia aí para uma população de 2 milhões de habitantes ter um corte de 92% na sua disponibilidade de água potável. Isso aí é bastante grave. Está gravado, é possível vocês darem um print. Então, aqui a gente tem um overview sobre os danos de saúde, água, educação, assistência humanitária, alimentação, mostrando que, além do fogo cruzado, dos bombardeios, das ações táticas, a gente tem todo um impacto logístico humanitário dentro dessa operação. Aqui eu continuo dando uma dimensão da área de operações. Do lado esquerdo, em cima, a gente vê claramente o que são as divisas, as fronteiras, os pontos principais. Cada bolinha dessa numerada é uma parte crítica aí do relacionamento da faixa de Gaza com o seu espaço exterior. A gente vê aí do item 8, lá no sul, em Khan Yunis, e em Rafah, a ideia do aeroporto internacional. Esse aeroporto altamente contingenciado, já opera com muitas restrições, ele é extremamente importante como canal de evacuação, na medida que há restrições fortes do Egito para a saída de refugiados pelas fronteiras com o Egito. Com Israel não existe essa possibilidade. Então tem uma saída humanitária a partir daquele corredor aéreo do Porto Yasser Arafat.
Então, a gente tem um litoral que já vem com bastante restrições, é área de proibida a navegação, tem volumes imensos de contrabando e pirataria entrando pela região noroeste, e na faixa terrestre são aqueles pontos. Do lado direito, a gente observa as densidades populacionais. O norte da faixa de Gaza, o centro-norte, era a região mais importante. Ali começaram as operações das forças israelenses. Mas esses números aí, esses bullets vermelhos, eles já estão totalmente deslocados para o sul. Khan Yunis estima-se que já esteja com o dobro ou mais do que está apresentado nessa imagem. Essa era a imagem do dia a dia, atualizada aí para novembro. E a gente vê o deslocamento do centro de gravidade dessa crise humanitária vindo para a região centro-sul. A minha foto da esquerda é a primeira foto que eu apresento para entenderem um pouquinho melhor o ambiente operacional. A gente vê uma fumaça no fundo, significa os efeitos da artilharia, os efeitos da força aérea. A gente vê as estruturas físicas, os edifícios, os telhados já não estão presentes, as janelas já não estão presentes. Há um volume grande de concreto já fisicamente prejudicado, sujeito a escombros, desmoronamentos. A gente vê a infraestrutura de solo, piso, absolutamente degradada. A maioria dos espaços já começa a ser solo natural, areia de deserto e estruturas já não muito próprias para o movimento. A gente vê uma quantidade grande de obstáculos e ofendículos bloqueando o movimento, e no dia a dia a população transita por cima desses escombros. Então, isso é uma imagem um pouco mais real da realidade. Aqui a gente tem o início da operação. Essa operação chamada Espada de Ferro é a resposta das forças israelenses ao conflito. Ela iniciou 20 dias depois do primeiro ataque do Hamas, 7 de outubro. Ela foi baseada já na inteligência militar, inteligência operacional, inteligência tática, né? Então, Israel, com uma capacidade elevada, construída ao longo de muitos anos de conflito, uma resposta de grandíssima envergadura, desencadeada num prazo de 20 dias. Isso não é trivial, não é banal, pelo contrário, desde o processo de assessment, desde o processo de insumos para os decisores militares, não falo mais de decisores políticos, insumos aos decisores militares, processo de mobilização, planejamento, ensaios e desencadear da operação, 3 semanas de intervalo, é um prazo extremamente positivo dessa resposta das Forças Armadas israelenses. Ela foi apoiada por mais de 3.000 sortidas aéreas, tentando obter uma maior liberdade de ação no território físico, conseguir suprimir a capacidade do Hamas na superfície, aumentar a segurança para a entrada das forças terrestres. Isso foi desencadeado em cima de 85 cidades e áreas pré-designadas, em áreas habitadas, em áreas urbanas, que demanda controle, precisão, confirmação de alvo, e em áreas mais abertas, áreas de deserto, onde há um espaço maior para trabalhar. Essa operação veio resgatando algum quantitativo de prisioneiros, e o número na mesa hoje ainda são 120 prisioneiros a libertar. Durante esse processo, cerca de 1% da população residente veio a óbito. Não, são números expressivos. Lembrando que não temos infraestrutura, não temos ajuda, não temos água, não temos saúde. Então, também temos um desafio grande aqui com relação a sepultamentos, com relação a evitar contaminações de diversa ordem, né? Doenças, e todo o impacto que tem desses cadáveres presos em estruturas, por exemplo. Então, tem um lado que agrava bastante a gestão desse fluxo de baixas, é uma coisa delicada. E estima-se que, nesse momento, o Hamas teve com baixas, não baixas fatais, baixas totais, ou seja, combatentes que não estão mais aptos ao combate, podem estar vivos, mas não estão mais operacionais, na ordem aí de 1/3 a 1/4 do seu poder de combate. Então, o Hamas tem estimado 30, 40 mil homens em armas, e com isso ele vem sendo degradado. Isso também é seletivo, há um volume de lideranças importantes. Israel conseguiu um sucesso na eliminação de alvos de alto valor, chama Key Leaders Engagement, e com isso eles conseguiram atuar na desestruturação do sistema de comando e controle do Hamas com algum sucesso. Esses objetivos foram tratados primariamente a norte e vieram migrando a centro e sul. Então, Israel hoje dispõe de mais liberdade tática naquilo que era originalmente a principal área de operações e de interesse do Hamas.
Eu vou trabalhar 3 slides agora com uma sequência de fotos e quero explorar um pouco a capacidade da força de Israel. A gente vê aqui à esquerda, na parte de cima, a gente vê a questão dos carros de combate, dos blindados. As forças israelenses são forças altamente mecanizadas, possuem uma indústria de defesa capacitada que consegue entregar tecnologia. Um veículo blindado desse da foto tem 65 toneladas. Isso tudo é tecnologia, proteção blindada. Tem coisas de maior complexidade tecnológica até coisas simples. O veículo da esquerda, por exemplo, ele tem um telhadinho de lona ali para proteger do sol. Parece banal, mas um carro de combate numa posição de espera defensiva, patrulhando uma rua ali, a tripulação está dentro de um veículo blindado, é aço, num ambiente operacional de baixa umidade, alta temperatura, radiação solar. Então, desenvolveram no dia a dia soluções como, por exemplo, um telhado de lona para proteger as guarnições. Mas ali dentro você tem muita tecnologia embarcada, capacidade de comando e controle, capacidade de letalidade, capacidade de sobrevivência da tripulação. Então a gente olha ali um espaço físico praticamente abandonado, já não se vê mais populares nessa área, janelas bombardeadas, furos, provavelmente munições de alto calibre, mas a gente vê a necessidade do veículo blindado operar em área urbana. Não é trivial, não é trivial. Desde a Segunda Guerra, que foi o ápice assim, histórico dos blindados, um eterno desafio para as forças blindadas é o espaço urbano. É a hora que as grandes qualidades do carro de combate, do tanque, elas são neutralizadas ou prejudicadas pelo ambiente operacional. Esse carro de combate é o maior matador das operações militares e ele está com a sua capacidade de visão limitada por causa dos edifícios, ele está com a sua capacidade de comunicações limitadas por causa dos obstáculos que apresentam para a sua radiodifusão, ele tem a sua mobilidade limitada pela quantidade de escombros. Então, a gente tem aqui todos os efeitos do assimétrico. O profissional, quando olha essa imagem, ele vê o poder relativo de combate sendo subtraído dessa força blindada e favorecendo um pouco esse oponente que está mesclado na mega cidade, mesclado no meio do povo. À direita, a gente vê mais ou menos o mesmo raciocínio, veículos blindados de fabricação israelense, é o Merkavah, né? E você vê a infantaria. O Merkavah é uma solução muito típica deles. É o único blindado, creio eu, que é o único, com certeza é o único que eu conheço, que já leva o combinado carro de combate fuzileiro a bordo do mesmo veículo. Então, o Merkavah tem toda a capacidade do que no Brasil a gente chama cavalaria e tem toda a capacidade do que a gente entende como infantaria tradicional. Então, ele já leva uma tripulação de cavalaria que opera os grandes sistemas e uma tripulação de infantaria que dá proteção a esses grandes sistemas. É uma tecnologia e uma condição de design própria desenvolvida ao longo das experiências nesse ambiente operacional. Na parte de baixo da imagem, a gente tem do lado esquerdo o nível de degradação de infraestruturas que acontece após os ataques aéreos. E isso é explorado, e aí com certeza morreram civis, com certeza danos colaterais. Isso vai demandar esforços de reconstrução de uma década. Ou seja, o professor Carlos Frederico estava falando do que e o depois de amanhã, né? Como que é o pós-conflito em termos políticos, assumindo que os políticos se organizem, que saia uma solução, que as relações internacionais consigam negociar algo e disparemos o cronômetro da solução no solo. Quando disparar esse cronômetro, tem 10 anos para refazer isso tudo, pelo volume de escombros que vão ter que ser processados. Então, é um nível de letalidade bastante importante. E do lado direito, a gente vê essa integração agora de todas as imagens. A gente vê o carro de combate, a gente vê o fuzileiro e a gente vê a situação da dimensão física do espaço. Essa outra imagem aqui, eu queria destacar do lado esquerdo a questão dos veículos leves. Aqui é um veículo blindado de tropas, um veículo para transporte de fuzileiros. Ele já tem um nível mais baixo de proteção, mas ele também já está em áreas populacionais. Ele já está em áreas onde existem moradores no seu dia a dia. A gente vê criança na foto, a gente vê carregando algum material, carregando bolsa, alimentação, ou o que seja, mas a gente vê que são pessoas, mulheres, famílias, que estão ali transitando, dialogando, tirando foto, convivendo no seu dia a dia com essa situação de conflito. Do lado direito, a gente vê um tipo de terreno que é menos favorável aos blindados, onde a gente tem a tropa de infantaria, propriamente dito, fazendo a sua progressão, e isso diminui muito a segurança. A maioria das baixas israelenses acaba sendo nesse tipo de cenário. Um atirador sniper
inimigo que fica para trás e consegue acertar um alvo, e com isso vai gerando 100, 200, 243 baixas israelenses ao longo do período. Então, ali a gente tem aquele do gato e rato, do quarteirão por quarteirão, do andar por andar, tentando liberar as áreas. É um trabalho extremamente desgastante físico, desgastante emocional, psicológico. Aí saem volumes de estresse pós-combate bastante significativos. Então, a gente tem ali o que é operar realmente no meio de uma mega cidade. E a gente tem que, apesar de ser essa área toda populacional, densamente construída, etc., a gente ainda tem na faixa de Gaza muitas áreas abertas de deserto, como essa da foto de baixo. Ali isso aí é uma típica zona de reunião. A gente tem veículos de cavalaria blindados, o Merkavá com seus canhões 125 ali. A gente tem veículos mais leves de infantaria, transporte de tropa blindado, e eles estão numa zona de proteção do deserto. Ali eles conseguem se manter mais afastados das emboscadas, dos atiradores snipers adversários, dos acessos de túnel do tipo dispara e foge. Então, é um espaço de pausa operacional, atividades logísticas e retorno para o combate propriamente dito. Isso tudo já era um grande desafio para a engenharia de combate. Talvez as tropas mais exigidas de Israel nesse momento sejam as tropas blindadas, propriamente dita, todo o serviço de brigadas blindadas, as tropas de cavalaria e infantaria blindada, com certeza, mas o corpo de engenheiros vem com desafios novos. Se temos 450 quilômetros de túnel, se temos toda uma estratégia de túneis, a gente teve uma necessidade nova nesse conflito de destruir isso. Então, a engenharia vem do lado direito com grandes desafios de construir a mobilidade. A gente vê uma lâmina bulldozer na foto de cima, a gente vê um trator bulldozer na foto de baixo, com toda a capacidade de empurrar material, abrir vias de acesso, contribuir com o movimento das forças blindadas. E do lado esquerdo a gente vê um desafio que me parece novo, que é como conter os túneis, como neutralizar os túneis. E Israel optou por uma solução de inovação de bombear água do mar para os túneis. Então, os túneis estão sendo degradados, explodidos, fisicamente, mecanicamente neutralizados, e junto com isso passa o sistema de bombeamento de água. Pô, eu já falei para outro desafio e falo de novo aqui, não é trivial. O bombeamento de água nessas dimensões para o solo gera problemas de estrutura de solo, gera problemas de estanqueidade, gera problemas de, no futuro, a gente conseguir manter a faixa de Gaza com a sua capacidade para construção civil, por exemplo. Então, foi necessário bastante trabalho de engenharia civil, análise de solo, perfuração, entender os pontos ótimos dessa estratégia que foi criada, mas a gente vê aí toda uma capacidade da engenharia militar, à direita do que nós chamamos mobilidade, criar capacidade das tropas se movimentarem, e à esquerda do que nós chamamos contramobilidade, negar a capacidade do oponente de usar aquele ativo que ele tem em mãos. Eu vou encaminhando para o final, meu penúltimo slide, e consigo ver apenas desafios para o curto prazo. É muito difícil, numa guerra dessa volatilidade, a gente pensar em cenários 25, 26, 27. Mas eu botei aqui 4 itens de destaque para o momento presente e para o curto prazo, né? O primeiro é a gente entender o comportamento dos grandes atores. O professor Carlos acabou de falar, Estados Unidos, Rússia, China, quem está dentro, quem está fora, qual o interesse, qual o movimento. Então, a gente tem aqui uma evolução dos big players que, ao longo do tempo, tem os seus interesses políticos também modificados. Nós temos um cenário Biden, daqui a pouco tem um processo eleitoral. Nós temos um cenário Putin, daqui a pouco o conflito da Ucrânia chama mais ou menos a atenção dele. E assim a gente tem ali uma variável, e essa variável dos big players altera a liberdade estratégica israelense. Maior ou menor capacidade de Israel continuar conduzindo a guerra nos seus próprios termos. Nós temos o comportamento dos players regionais, Irã, Síria e o entorno mais próximo de Israel. Às vezes um comportamento mais militar, como esse de sediar bases do Hezbollah. Às vezes um comportamento mais político. O Egito abre ou fecha a sua fronteira com a faixa de Gaza e isso impacta o fluxo de refugiados. O Egito favorece ou dificulta o movimento do aeroporto Arafat e a gente consegue com isso ter mais ou menos ajuda humanitária pelo corredor aéreo. Então, o regional ele tem um conta-gotas ali que ele também regula a liberdade de ação. Então, o grande desafio estratégico nesse momento é saber se Israel terá maior ou menor capacidade de conduzir o conflito nos seus termos.
ela vem conseguindo conduzir nos seus termos. Israel recebe pequenos freios, pequenos tapas na mão para se autoconter em determinados cenários, mas, de forma geral, não existe nenhum big stick na mesa fazendo a contenção político-estratégica internacional desse conflito. É o que a gente tem que acompanhar. Nós temos aqui um conflito importante a acompanhar, que é dos exércitos e forças com alta tecnologia e com baixa tecnologia. Quando eu estudei, uns 20 anos atrás, fiz a escola de aperfeiçoamento, o comandante da escola ele falava muito dessa frase, aí me lembrei dele, que é o uso inteligente de armas burras. A gente tem Israel com esse modelo da foto da direita, altamente equipado, sensores, capacidade de operar 24 horas, condições de visibilidade adversa, ótimo grid de comunicação, comunicação digitalizada, alta capacidade dos fuzileiros conversarem com os carros e vice-versa. Então, você tem uma força armada altamente tecnológica, com linhas de produção, linhas de fornecimento, sustentação. E, do outro lado, nós temos um modelo guerrilha, um modelo milícia, um modelo insurgência, que vive na clandestinidade, mas que vem conseguindo obter recursos físicos, fuzis, munições, explosivos improvisados, mísseis improvisados. Foi o maior ataque de mísseis da história que Israel sofreu, e muito mais do que o maior da história, foi em escala 5 vezes maior do que o antigo maior ataque. Então, capacidade de mobilizar toda essa logística, capacidade de manter o sigilo dessa operação, capacidade de desencadear uma surpresa estratégica da dimensão do Hamas, traduz nesse tipo de desafio. High-tech, low-tech, e como que isso vai evoluir. O quanto que o uso inteligente de armas burras, como um drone comercial de $100, pode impactar numa operação aérea em relação a caças de superioridade. A gente vem acompanhando isso vai impactar a doutrina de todas as Forças Armadas ao longo do tempo. A gente tem um conflito lento e longo, um conflito de atrito, o Hamas está disposto a perder efetivos, mas, no outro lado, a gente tem Israel com a sua economia mais paralisada, com a sua vontade nacional sendo diariamente atacada. Israel sempre teve muito poder, vontade de combate a partir da sua sobrevivência. É fundamental para a sobrevivência do Estado de Israel algo, acaba que isso polariza a vontade nacional. Mas Israel também não foi testado em manter conflitos de tão longa duração. E esse conflito vai agravando aquele sentimento nacional de perda, de não estar conseguindo solução, e esse quesito entre política e vontade nacional pode levar a alguns desdobramentos ao longo do ano de 24. E penso que, sem combinar, antes, não tinha falado do professor Carlos Frederico, a gente também convergiu aqui na questão do estado final desejado. O que é esse pós-guerra? Quais são os resultados militares que podem ser assegurados, que estão combinados internamente? E, em contrapartida, qual é o fim político que se pretende atingir? Por exemplo, a destruição integral do Hamas, ela é aparentemente muito difícil. A degradação do poder de combate do Hamas vai impactar o seu poder político, mas é algo que será reconstituído num futuro curto. E a extinção do Hamas não parece ser um fim político alcançável. Então, a gente aqui também tem uma estratégia. Como é que vai evoluir esse drive ao longo do tempo? E o meu último slide é tentando pontuar algumas questões sobre inovação de defesa. As operações urbanas me parecem são um incontornável. Isso aqui é um gráfico do The Economist que mostra uma projeção curtíssima para daqui a meia dúzia de anos, e a gente vê aqui já vermelhos intensos, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, e a gente vê uma grande faixa amarelo-alaranjada. Então, o driver, para mim, de futuro não é combate urbano, isso já é uma realidade. O driver agora é combate urbano em megacidades, que requer especialidades muito mais aperfeiçoadas. Então, Gaza acaba se transformando num verdadeiro laboratório para as ciências militares, vai impactar da indústria de defesa e das tecnologias a construção de novas doutrinas. E me parece que quanto mais nós tivermos megacidades, mais nós teremos a interdependência do conflito e do fator humanitário. Então, eu acho que esse conflito de Gaza também nos mostra isso e também sugere a crescente importância desses 3 drivers aí que eu acabei de apresentar. Era a minha ideia para esse primeiro round aí, onde a gente conversa, e eu fico disponível para a gente conversar um pouquinho mais nos debates. Muitíssimo obrigado a todos aí e fico à disposição.
Muito obrigado, professor Carlos Frederico, pela sua apresentação inicialmente. Muito obrigado também, Coronel Migon, pela sua apresentação na sequência aí do professor Carlos Frederico. Agradeço de antemão aí a destinar o tempo dos senhores, de cada um dos senhores, para poder apresentar um conhecimento de valiosa contribuição para a sociedade como um todo, né? Na medida em que esse seminário ele vai ficar gravado no canal do DSEX lá no YouTube. Mas vou tentar aqui dar sequência ao nosso encontro de hoje, iniciando a fase de debates. Audiência, como é que vai funcionar a fase de debates? As pessoas têm o livre-arbítrio, podem realizar suas perguntas, desde que escrevam suas perguntas no chat. E aí eu vou ler as perguntas no chat, lanço as perguntas para o professor Carlos Frederico e para o nosso Coronel Migon, e aí eles vão responder, e aí vocês podem fazer as perguntas que forem necessárias, eu vou lendo, e aí a gente vai podendo, digamos assim, dando dinâmica ao nosso debate. Tá ok? Então, o pessoal já tem a liberdade já de escrever. Quando surgir a primeira pergunta, eu vou ler aqui para os senhores. Queria agradecer também, destacar que ou hoje ou amanhã nós iremos publicar no site do OMPV um relatório sobre a guerra do Israel-Hamas, abordando os níveis político, estratégico, operacional e tático, e com bastante tranquilidade que muitas ideias que estão contidas nesse relatório, elas estão convergindo com aquilo que os nossos convidados colocaram aqui na palestra, está muito interessante, então eu convido a todos que estão nos assistindo a visitar a página do MPV e acessar esse relatório que está muito bacana, ok? Então, o pessoal aí está livre para fazer umas perguntas. Barros, tem perguntas aí já? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, porque eu vou lançar essa pergunta para os dois, tá? Tanto para o professor Carlos Frederico como para o Coronel Migon. O que todo mundo temia no início do conflito era uma escalada do conflito de um caráter local para um caráter regional. E me parece que no transcorrer de 7 de outubro até os dias atuais, isso não é um temor e passa sim a ser uma realidade, principalmente pelas ações militares desencadeadas pelo Hezbollah e também pelo grupo do Iêmen Houthis. E também me parece que tem uma escalada regional no campo político, não uma resposta militar. Isso foi muito bem abordado pelo professor Carlos Frederico, na medida em que os processos de normalização com Israel que estavam em curso decorrentes dos acordos de Abraão congelaram e eu digo que se tornaram até negativos pela postura de alguns estados em colocar na pauta agora, colocar na mesa pautas que não estavam sendo negociadas, como é o reconhecimento do Estado da Palestina. Eu lanço essa pergunta para os dois, e cada um pode responder no seu nível. Como que está a situação dessa escalada regional? Eu acho que isso já é uma realidade. Qual o cenário atual dessa crise regional do conflito Israel-Hamas e se cada um pode dizer o que pode se esperar no futuro próximo decorrente dessa realidade, dessa crise regional lá no Oriente Médio? Vamos lá, vou tentar responder, dar a resposta breve e depois o Migon pode complementar ou até, enfim, discordar ou em outro sentido. Há uma escalada, sim, mas há uma escalada, eu diria, neste momento. Sob controle é sempre uma expressão difícil de ser dita, né? Porque sob controle significa que você controla o que vai acontecer, o que vem por aí. Nesse momento, preocupa, não é absolutamente assustador, é como eu colocaria. Então, sai de uma questão que, num primeiro momento, envolve tão somente a Hamas. Você tem ataques de terceiros a Israel, mas esses ataques não são em larga escala. Então, sim, são
são incômodos importantes. Você tem um incômodo importante em relação ao tráfego marítimo, né? E aí, rapidamente, a Marinha Americana e a Marinha Britânica estão trabalhando para acabar com esse problema. Então, num novo tabuleiro, os jogadores estão também tentando entender até onde podem ir, né? E aí isso vale para o Irã, né? Os ataques que foram feitos, inclusive atingiram americanos. Há uma escalada sim, mas ela não é uma escalada em progressão geométrica, eu diria, né? Ela é uma escalada, por enquanto, em progressão aritmética. E numa progressão aritmética que preocupa, assusta, mas não desespera. Talvez como eu definiria. Mantendo a análise dentro da perspectiva que eu trabalhei, que é a das Forças Armadas israelenses, ou seja, o nível operacional, né, o nível estratégico, Israel talvez esteja numa situação confortável nesse momento, porque ela está retraindo brigadas da faixa de Gaza. Ela já anunciou e retraiu, de fato, 2 brigadas e anunciou que pretende retrair em sequência mais 3 brigadas. Então, com isso, ela retrai 5 brigadas e mantém no território na ordem de 3. 3 brigadas um pouco mais musculadas, mas 3 brigadas. Então, repare que se ela teve um envolvimento de poder militar na ordem de 8 brigadas durante o ápice da operação, ela passa a ter em posição no seu território 3/5 disso. Então, acho que faz algum sentido. Ela consegue conter outros movimentos que aconteçam no seu entorno regional. Esse sempre foi um desafio para Israel. Israel é, aspas, uma ilha, né, cercada por adversários, militarmente adversários, no seu entorno. Então, ela continua tendo ataques ao seu território a partir do território dos seus vizinhos. E com essa reversão de brigadas, ela consegue proteger melhor o seu território. A própria operação dos escudos antiaéreos de segurança ali, antimísseis, por exemplo, ela já fica um pouco mais reforçada, os Iron Domes, né? Então, eu acredito que ela consegue entrar num ciclo de recuperação dos seus efetivos, treinamento e retreinamento desses efetivos, descanso operacional desses efetivos, recompatibilização com famílias, reservistas que eventualmente podem ser desmobilizados para atividades econômicas produtivas dentro do território. Você consegue recuperar a capacidade operacional de todos os seus equipamentos, né? Os carros de combate entram em manutenção, as aeronaves entram em manutenção, você exauriu a diagonal de manutenção desses meios ao longo de 3 meses de operação intensa, você está numa pausa operacional, que chama, e consegue se reorganizar. Então, tem adversários regionais um pouco mais afastados, que eles prejudicam a sociedade internacional mais do que Israel. É o exemplo da liberdade de navegação no Mar Vermelho e no entorno para o Mediterrâneo. Mas você tem a continuidade dos ataques ao território israelense na mesma dimensão, o mesmo uso mais de ataques terroristas, ataques de inquietação, ataques que geram muito mais imagem e questões emocionais do que ataques efetivos, né? Um disparo de mísseis irregulares contra o território gera constantes alertas da população, mas tem baixo impacto concreto às infraestruturas nacionais de Israel. Então, eu entendo que o poder militar, as forças de defesa de Israel, elas entram no movimento até de estarem mais aptas a contribuir com a defesa de Israel. Até que elas vinham muito focadas nas operações ofensivas e agora ela pode equilibrar, mantendo uma fase de estabilização e contenção em Gaza e se preparando para os novos desafios. Pode voltar forte em Gaza ou pode proteger melhor o seu espaço de interesse. Obrigado, Coronel. Se não tem mais pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta, essa no caráter eminentemente tático. Me chamou muita atenção, o senhor comentou isso na sua apresentação, a questão de uma inovação de combate, né, implementada por Israel, particularmente pela sua engenharia, na contramobilidade do oponente na questão ali de inundar com água salgada os túneis ali do Hamas. E até onde eu li, até onde eu pesquisei, não me aprofundei nisso, essa ação realizada por parte das forças de defesa de Israel está sendo bastante criticada por alguns setores aí do sistema internacional. Eu queria perguntar para o senhor se essa ação está sendo efetiva, realmente está cumprindo um objetivo militar,
no plano tático e operacional. E se por acaso essa ação militar ela vai ser, digamos assim, prolongada na medida em que alguns setores do sistema internacional digamos assim, criticando essa postura, porque, conforme o senhor falou, o ato de inundar túneis com água salgada, ele desconfigura a questão da geografia, da geologia local. Eu gostaria que o senhor pudesse ali, com aquilo que o senhor sabe, tecer detalhes adicionais nessa postura, tanto no campo militar, quanto nessa questão um pouco aí do sistema internacional, que está tendo bastante não, está tendo algumas críticas quanto a essa postura adotada pelas forças de defesa de Israel. É uma questão quente, questão que está na mesa. É um processo de inovação. Como todo processo inovador, você tem assim muito risco associado. Então, houve uma preocupação grande no sentido técnico de estudar a viabilidade, calcular os grandes números, entender o que é a movimentação dessa água toda, que está próxima, mas não é exatamente em cima da área onde isso acontece. Então, eu vou pular a parte técnica de engenharia do corpo de engenheiros. Vamos entrar na parte de crítica, tanto internacional como também teve crítica interna dentro de Israel. Começo pela crítica interna. Para inundar os túneis, é necessário ter, a um nível elevado de certeza, a inexistência de reféns dentro do túnel. Então, você, para tomar a decisão de inundar um túnel, você tem que ter um mapeamento extremamente preciso do túnel. Você tem que ter entrado no túnel, você tem que conseguir palmilhar esse túnel e ter certeza que a sua água não vai encontrar ramificações as quais você não investigou adequadamente. Isso não é banal. Isso não é banal, porque os túneis em si já têm entradas clandestinas, já têm entradas camufladas, descaracterizadas, etc. E você, dentro dos túneis, tem trechos que também são descaracterizados e com ramificações clandestinas dentro do túnel. O túnel não é um túnel de alvenaria da estrada São Paulo-Santos, que está tudo indicado, sinalizado, balizado, não funciona assim. Então, você tem ramificações dentro do túnel que também são clandestinas. E você vai mapeando, descobrindo. Não é fácil se locomover dentro do túnel. Os GPS não funcionam. Você entra em detalhes de quanto andei, quanto aprofundei, como me movimentei espacialmente para a direita, para a esquerda, como é que isso funcionou. Então, o grande temor da população, de forma geral, israelense, era no sentido de que risco isso traria para os reféns, que risco traria para os prisioneiros. E, portanto, o alagamento de túneis sob essa perspectiva foi bastante conservador, túneis bastante bem mapeados e com toda a tentativa de assegurar esse dano colateral aos reféns, ele estaria controlado dentro do raciocínio. E a segunda grande família de críticas é associada às críticas ambientais. Eu não coloquei essa interdependência, mas também é cada vez mais presente a interdependência conflito-meio ambiente. Eu coloquei a interdependência crise humanitária, mas você tem interdependência meio ambiente. Ataques aéreos geram munições trazem chumbo traz contaminação. Então, todo o resíduo de munição de aeronaves, morteiros, artilharia, carros de combate, até do próprio fuzilzinho, no volume de disparos que tem naquela área, você tem contaminação por chumbo em todo aquele espaço. Contaminação de lençóis, contaminação de fontes de abastecimento de água. E essa questão da água salgada da mesma forma. Você tem movimentos de solo que podem acontecer, você tem impacto que isso pode trazer para fontes de água potável na região. E a água, sem dúvida, né, é histórico, nós temos um desafio muito grande com relação à água doce naquela região. Os índices pluviométricos são muito baixos, há conflitos históricos por controle de mananciais de água, como, por exemplo, nas colinas de Golã, e isso é um risco. Isso é um risco. E, da mesma forma, foi bastante mapeado pela engenharia, mas é uma curva de risco, é uma curva de aprendizado. Eles estão com essa estratégia implantada de forma recente, estão fazendo ela de forma bastante progressiva, mas as críticas existem e o cálculo da variável de risco levou ao avanço dessa estratégia. Eu acho que ela vai se manter ao longo do tempo, ela tem uma necessidade. A necessidade de fazer a neutralização física de uma forma a mais perene, a mais custosa possível, evitando a reconstrução desses túneis. Vou fazer uma parte aqui que é fora da pergunta, mas que é fundamental para entender os túneis.
Para terem 450 quilômetros de túnel, um número, hein? Ainda vai descobrir números maiores. Para ter esse volume de túneis construídos, lembrando que o espaço está há décadas sujeito à ajuda humanitária, quanto foi desviado de ajuda humanitária para ser alocado a esse processo? Quanto de recursos financeiros, quanto de recursos materiais teve que ser aplicado e que isso não reverteu para a população civil, porque esses recursos entraram em Gaza para apoiar as populações civis em estado de necessidade. Esse recurso foi extraído dessa ajuda humanitária para desenvolvimento da situação operacional do Hamas. Então, isso aí também mostra um desafio com relação ao funcionamento das agências humanitárias ao longo do tempo, capacidade de fiscalização dessa ajuda internacional que chega na área da faixa de Gaza, e isso acho que também será melhor controlado, melhor investigado nos próximos meses e anos. É isso. Obrigado, Coronel. Vou fazer mais uma pergunta aqui, essa aí direcionada para o nosso professor Carlos Frederico, um pouco mais aí no nível político. Foi comentado na sua apresentação, tá, professor? Nós fizemos um relatório aqui e ficou muito claro para a gente, eu acho que para a sociedade, pelo menos brasileira como um todo, que no início do conflito haveria um alinhamento automático dos Estados Unidos com relação a Israel. Mas o fato é que no transcorrer desse conflito, já estamos caminhando aí para o terceiro mês, se não me engano, terceiro ou quarto mês, alguns questionamentos estão sendo levantados. Por exemplo, aquele processo de normalização das relações entre os países ali decorrentes dos acordos de Abraão paralisaram. E agora nós temos posturas mais assertivas de alguns estados com relação a esse questionamento de realmente reconhecer o Estado da Palestina, considerando que os Estados Unidos da América possuem cerca de 7 a 8 milhões de judeus, considerando também que alguns estados norte-americanos têm alguma parcela considerável da população árabe que, diga-se de passagem, grande parte é favorável à causa palestina. Eu queria que o senhor comentasse como que seria o comportamento geopolítico dos Estados Unidos da América nesse dilema entre romper um cordão umbilical com Israel, muito bem falado, que seria basicamente o reconhecimento do Estado de Israel, e, ao mesmo tempo, atender uma demanda da sua população árabe residente no seu território e também esse tema que está cada vez mais crescente no sistema internacional, ganhando adeptos, ganhando países, que é o reconhecimento da causa palestina. Como que você visualiza os passos que os Estados Unidos da América irão dar, né, nesse dilema aí, nesse comportamento da guerra de Israel-Hamas, tendo esses dois elementos? Se de um lado tem que reconhecer o Estado de Israel, de outro lado tem um tema que é a causa palestina, que está cada vez mais crescente aí no sistema internacional. Isso porque você é meu amigo, né? Então, vou responder isso em 30 segundos, um minuto. Então, vamos lá. Primeiro, entender um pouquinho a aliança histórica entre Israel e os Estados Unidos, né? Que existe, é uma relação que os americanos chamam de special relationship, né? Então, é uma relação especial. E é uma relação que nenhum presidente até hoje teve a ousadia de abrir mão de. Né? Vou voltar aqui dentro do que você pedir a vocês que colocassem as lentes políticas para analisar a questão, vou ser fiel ao que eu pedi, né? E isso se dá entre vários motivos, né? Há motivos estratégicos da região e tudo mais, mas aqui eu vou me concentrar em relação à questão política, né? Obama talvez foi o presidente que tentou dar uma guinada nessa orientação. Isso não significa que Obama abandonou Israel ou mesmo largou a mão de Israel, mas ele começou a tentar fazer uma virada retórica, uma visão um pouquinho mais crítica da expansão dos assentamentos e tudo mais. E a gente teve
momentos do então primeiro-ministro, que é o atual, Benjamin Netanyahu, indo aos Estados Unidos e fazendo palestra para os republicanos durante o governo Obama. Quer dizer, então, assim, provocando de maneira firme, né? Então, essa é uma questão de política local também para os americanos. A eleição se avizinha e Biden vai tentar cobrir os dois flancos. Naturalmente, algum vai ser coberto melhor do que o outro. Eu posso dizer com absoluta tranquilidade que os Estados Unidos não vai abrir, não vai largar a mão de Israel, mas ele tenta combinar isso com uma retórica um pouco mais crítica. O Miguel fez alusão, e acho de maneira certeira, Israel não enfrenta obstáculos à sua atuação do ponto de vista internacional. Entendam, obstáculos táticos. Israel faz o que bem entender. Não há país ou instituição que impeça Israel de agir taticamente no campo de batalha. Isso é verdade. O que ocorre especialmente aí falando dos Estados Unidos, tenta se equilibrar estamos com vocês com calma aí, olha, precisa ser feito dentro do direito internacional, precisa ser feito dentro. Não significa que vai fazer cessar as ações israelenses no que consideram a sua autodefesa. Perdão se eu não te respondi a contento, mas tentei dar a melhor luz possível. Vou fazer a última pergunta aqui, essa aí oriunda de uma pessoa que está nos assistindo, chama-se Gabriel Melo. É a última pergunta, tá? Porque a gente tem que terminar isso aí um pouco mais cedo. E eu vou lançar essa pergunta para os dois, tanto para o professor Carlos Frederico quanto para o Coronel Migon. Inicialmente, gostaria de saber se há exemplo de reféns resgatados a partir das operações militares. E, recentemente, tem sido ventilada a possibilidade de um cessar-fogo prolongado, dividido em fases. Gostaria de saber, na opinião dos expositores, quais seriam os interesses operacionais de ambos os lados nesse contexto? E, na opinião do professor Carlos Frederico, em que medida ele acredita que esse cessar-fogo, caso concretizado, possa ser definitivo, levando em conta as pressões internas nos Estados Unidos em função do ano eleitoral? Posso repetir? Quer que eu repita? Pode? Então, vamos lá. Inicialmente, gostaria de saber se há exemplo de reféns militares reféns resgatados a partir das operações militares. Isso é uma pergunta. Recentemente, tem sido ventilada a possibilidade de um cessar-fogo prolongado, dividido em fases. Aí já vem a segunda pergunta. Gostaria de saber, na opinião dos expositores, quais seriam os interesses operacionais de ambos os lados nesse contexto? E aí vem uma terceira pergunta. E, na opinião do professor Carlos Frederico, em que medida ele acredita que esse cessar-fogo, caso concretizado, possa ser definitivo, levando em conta as pressões internas norte-americanas em função do ano eleitoral? Quem quer começar a responder aí a tríade? Coronel Migon, a palavra está com o senhor. Eu acho que melhor se eu responder primeiro, porque eu dou mais tempo para o Carlos, que a pergunta é mais difícil para o lado dele, né? Serei brevíssimo. A gente tem um orientador comum, né? Foi meu orientador de doutorado e de mestrado, mais ou menos acredito que é isso. Ele dizia isso: o problema dos presidentes americanos é que eles têm que ser bons para os americanos. O mundo inteiro quer saber se o presidente americano é bom ou ruim, mas no fim, quem decide isso é o eleitor americano, né? Então, o que ele vai fazer depende muito do que o eleitor americano acha que é um bom presidente. Mas vamos em frente. Com relação aos reféns, existem N situações associadas ao refém dentro da pergunta. Então, tem refém que foi resgatado militarmente? Tem. Logo no dia 30 de outubro, 3 dias depois do início da operação, foi resgatado o primeiro refém. Então, a gente tem uma sequência de sucessos nos resgates de refém. A gente não pode medir o resgate de refém pelo número absoluto.
A gente tem que entender que cada refém é uma vitória de uma vida resgatada, uma vitória da propaganda e da política, uma vitória. Então, o custo operacional para resgatar um refém não existe. Na verdade, você tem um custo e um ganho nas variáveis políticas, estratégicas, emocionais, coesão interna, vontade do país. Então, o resgate de refém, o primeiro foi no dia 30 de outubro, com 3 dias de operação. Mas a gente também tem, na borda do Natal, uma tentativa de resgate militar que terminou com o refém morto. Então, também tem tentativa de resgate à força, apoiada na equação de ter controlado mais o território, que deu errado. Então, eu diria que esses são os dois cenários diretos de refém, né? Ação tática com sucesso, ação tática com fracasso. Mas a gente também tem a situação do refém que ele não foi resgatado, mas ele foi liberado. E esse liberado é um ganho indireto da operação, porque quando a operação estrangula, asfixia, quando ela aumenta o controle, quando ela torna inviável aquela situação do refém, uma decisão do adversário é a liberação do refém. A comprovação da morte do refém. O refém tem esse problema. Quando você assume um refém, você assume muita responsabilidade pelos destinos desse refém. Então, se esse refém falece na sua mão, você perde um grande ativo político e estratégico e assume uma grande responsabilidade quanto à sanção nacional, dando a sua imagem. Então, em alguns momentos, é interessante a liberação desse refém. Isso também aconteceu nessa operação. Então, sobre reféns, é esse o ponto. Com relação aos ganhos operacionais, eu vou tentar me manter exatamente na pergunta, que é os ganhos operacionais, aquele nível médio da guerra ali. O Hamas, eu acredito que o grande ganho operacional para ele é conseguir levar o conflito para esse nível de escalada. Ele se preparou, ele acumulou um plano operacional de juntar meios, preparou drones, preparou mísseis improvisados, articulou, e ele deu um golpe de mão ali no dia 7 de outubro, que colocou o Hamas num outro patamar. Ele era insurgente num certo nível, e aí ele capitalizou bastante competências. O Hamas, no nível operacional, sem dúvida que se fortaleceu. Ele desenvolveu novas tecnologias, novas capacidades técnicas e táticas, aumentou o seu recrutamento. Ele tem um futuro, sob essa perspectiva, de mais sucesso. Ele vai ter maior chance de buscar novos recrutas, novos talentos, ele vai conseguir melhor se financiar. Então, a tentativa do Hamas de aumentar o conflito para esse cenário que a gente vê hoje traz para ele ganhos operacionais em relação à sua estrutura, à sua competência, à sua capacidade militar. Né? Mesmo indo a um cenário de derrota e supressão, ele conseguiu fazer um nível de estrago que até aqui não tinha acontecido. Lembrando que o Hamas é o irmão mais fraquinho do Hezbollah. Estamos falando de coisas com dimensões e escalas completamente diferentes. Então, ele também tem um fortalecimento interno que talvez seja um dos resultados esperados. Ele não precisa ter um desfecho favorável, ele não vai expulsar Israel. Aquele mesmo professor que me disse, né, o uso burro das armas, o uso inteligente das armas burras, ele também dizia que todo guerrilheiro sonha virar exército regional, exército regular. E isso não é necessariamente uma verdade para o Hamas. O Hamas pode continuar sendo um grupo insurgente, mas ele pode ser um grupo insurgente ganhando um score muscular mais reforçado do que ele tem hoje. Isso pode ser um ganho operacional pensado por ele ao longo do tempo. Da minha parte, de maneira super rápida, não vai haver paz duradoura sem, primeiro, agora o envolvimento de atores também regionais e globais, e segundo, sem algum tratamento da questão palestina. Quer dizer, então agora o jogo modificou-se de tal maneira que é preciso discutir a questão palestina. Se um Estado, se um território, que nível de autonomia, essa discussão que estava fora da mesa, agora voltou para a mesa, e eu acho que é impossível que os atores regionais concordem em qualquer tipo de paz, que é diferente de cessar-fogo. Uma coisa é o cessar-fogo, e outra coisa é uma paz duradoura. É impossível enxergar isso sem esse tratamento, sem esse encaminhamento. E eu termino agradecendo a todos pelo espaço e pela participação. Muito obrigado, professor Carlos Frederico, muito obrigado, Coronel Migon, pelo tempo que os senhores
destinaram para a gente agora pela manhã para poder informar, comunicar, apresentar um conhecimento de extrema valia para a sociedade, para tentar auxiliar todos a compreender um conflito que acontece do outro lado do mundo, mas que causa reflexos aqui no Brasil também. Então, eu agradeço tanto o Coronel Migon mais uma vez, quanto o professor Carlos Frederico. Eu agradeço também a audiência que nos prestigiou agora pela manhã, participando desse seminário online. E deixo aqui um recado para todos que essa semana, o Observatório Militar da Praia Vermelha começou a trabalhar com podcast, né? Então, lançamos o nosso primeiro podcast, que foi alusivo à guerra Rússia e Ucrânia, já está no ar. E o nosso segundo podcast, que a gente vai querer lançar aí já no final desse mês, vai ser sobre o conflito Israel-Hamas. Então, deixo a todos esse convite aí. Mais uma vez, agradeço tanto a audiência quanto os nossos palestrantes pela manhã que nos foi dada aí um brinde com esse conhecimento muito bacana acerca do conflito Israel-Hamas. Bom dia a todos.